Muito bom a gente falar sobre as coisas do Pai, né? Muito bom. Você já teve uma experiência com Deus, de poder ouvir a voz dele, ter certeza absoluta que é Deus que está falando com você e de repente ele dizendo para você um negócio que você não está gostando de ouvir, de jeito nenhum. E que você diz, não, Deus, fala outra coisa. Não, não é verdade. Como é que é? Como é que é essa questão? Olha, Celeste, para falar um pouquinho disso, eu queria até voltar em algo que a gente falou no primeiro bloco, sobre Deus fala de várias maneiras, né? Só que quanto mais a gente se aproxima dele, ele fala mais especificamente, de maneira mais clara. E quanto mais a gente purifica os nossos sentidos, audição, visão, olfato, fala, ele mais vai usando os nossos próprios sentidos, sem precisar usar um sonho, sem precisar usar um terceiro. Porque quando a gente... Imagine que os nossos sentidos eles vão sendo obstruídos, entulhados com o pecado, com as coisas impuras desse mundo. Então o Espírito Santo ele tem dificuldade de usar aquele sentido. Então ele vai usando metáforas, vai usando pessoas, vai usando o outdoor na rua que você vê, vai usar um folheto que você vê no chão. Então ele vai dando o jeito dele de se comunicar conosco. Mas quanto mais a gente se aproxima, isso tem a ver com o que a gente falou no bloco anterior, fala de relacionamento, de se aproximar de Deus, ele vai tendo mais liberdade para falar com você de maneira mais clara, mais objetiva, de maneira audível, de maneira visual, da maneira que os nossos irmãos da igreja primitiva ouviam e viam Deus, ouviam e viam seres angelicais de maneira muito clara. Então eu acredito que há também essa dúvida no telespectador que está nos assistindo hoje, né? De que o Espírito Santo, sim, ele fala de várias maneiras, só que quanto mais a gente se aproxima dele e quanto mais a gente consagra a nossa tricotomia, porque o espírito, a alma e o corpo do homem estão interligados. Então você passa horas e horas e horas assistindo coisas na televisão que não te edificam, que não edificam o teu espírito, a tua tricotomia. Você fica emprestando o seu ouvido para coisas que não edificam. E aquilo, de certa forma, espiritualmente falando, vai criando sedimentos que impedem os teus sentidos espirituais de estarem abertos para que Deus se comunique com você de uma maneira muito mais objetiva. Então, eu queria agregar e abrir para os nossos amigos. Eu queria fazer assim, eu queria apresentar e queria levantar uma questão, se for possível, apresentar o seguinte, a questão dos princípios, para você saber se é Deus ou não. Perfeito. Para mim, a Bíblia é muito clara, e quando eu estou em gabinete pastoral, a exemplo, atendendo na igreja, eu nunca me coloquei como, por exemplo, pastor, eu devo fazer isso ou aquilo, e eu vou dizer, não faço ou faço. Eu nunca fiz isso. Eu sempre vou pela palavra, porque eu não fico em xeque. Entendeu? Então, uma maneira muito segura de ouvir o Espírito Santo é através da palavra de Deus e ele falando ao teu espírito. São duas maneiras interessantes e, vamos dizer assim, uma linguagem muito carioca, batatolina. Pá! Não tem como você não ficar em dúvida. Se é através da palavra e Deus falando ao teu espírito, não tem, não é verdade? Então é uma coisa assim que, pá, não tem como você duvidar. Então, eu tenho 4 princípios que estão no Novo Testamento que eu apresento sempre quando eu estou em gabinete, quando eu vou atender alguém. Então, o primeiro princípio, claro para mim, é muito claro na Bíblia, quando alguém me procura. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração. Primeira pergunta, você está tendo paz? Responda para você. Você está tendo paz nisso? Você tem paz no seu coração? É a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu coloco. 1 Coríntios 14:33. Deus é Deus de paz e não de confusão. Nessa decisão, você, ao tomá-la, você vai gerar paz na sua vida ou vai trazer transtorno e problemas para a sua vida? Segunda, você decide, não sou eu estou aqui perguntando. Vamos ao terceiro princípio da Bíblia. Romanos 14:22. Tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Isto é, pela fé, está imbuído de fé, está relacionado à fé que você diz que abraçou. E a quarta e última, que eu também pergunto, que é Romanos 14:23, e eu posso estar trocando aqui entre o 22 e o 23, mas tá aí, pode conferir, está na Bíblia. Diz o seguinte aí,
bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, ao fazer ou ao tomar a decisão, você está se condenando. Então são 4 perguntas. Você tem paz? Número 1. Isso vai trazer paz ou confusão para a sua vida? Número 2. Número 3, é pela fé? E número 4, você está se condenando? A sua consciência te condena? Então, meu amigo, cai fora que o Espírito Santo não está nisso. Então, esses são 4 princípios que eu tomei para a minha vida. Eu sou um pastor jovem, tenho 10 anos de ministério presidindo a primeira igreja batista lá em Santa Cruz da Serra. O que ocorre? Eu adotei isso para a minha vida e até hoje nunca tive problema. Porque são princípios da Bíblia. E aí você joga a responsabilidade para a pessoa e não, obviamente, não é mais tua, é ela que tem que tomar a decisão. Porque Deus está falando algo em relação àquela pessoa e como ele não é um Deus de confusão, ele não vai falar uma coisa para a pessoa, outra coisa para o pastor, outra coisa para não sei para quem. Né? Quando ele fala, não, justamente, ele testifica a coerência, não existe confusão. Não existe confusão, né? E não tem essa coisa de dizer, mas eu vou fazer isso, mas puxa vida, eu senti, ou eu estou angustiada, eu tenho que fazer. Não, eu acho essa paz, essa tranquilidade, essa certeza Deus nos dá, né? E Ele traz para a gente, garantindo que é Ele que está ali, que Ele que está no controle. O que não significa que isso aí é uma questão pessoal minha com Deus, tá? Essa história de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela é. Mesmo quando eu não vejo nada de bom. Disso. Eu tenho um caso com Deus e eu digo, olha Deus, e é verdade, Ele sabe do meu coração, né? Eu creio que é a tua vontade, eu tenho paz em relação a isso, meu coração testifica, embora eu até agora não consiga ver onde está a bondade nessa tua atitude. Agora, eu sei que é bom porque vem de ti. Né? Peço que um dia você me permita ver. Né? Pode ser uma bênção que eu recebi, pode ser que não, mas de fato é assim. Eu lembro que, acho que no primeiro bloco você falou, será que Deus é possível escrever certo? Eu ia te perguntar agora isso, pastor. E aí, vem cá, o que você acha? Deus escreve certo por linhas tortas? Qual a perspectiva? Certo ou errado? De repente, na perspectiva humana, está tudo errado. Deus não poderia estar escrevendo certo por esse caminho. Mas na perspectiva de Deus? Eu costumo dizer que Deus não é obrigado a explicar tudo. Então, nem tudo eu vou entender. Mas esse é um borogodó. Tudo eu preciso crer. É isso aí. E quando creio, caminho, confio, descanso. Imagina lá Abraão recebendo a palavra, né? Sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Né? Sei nem onde que é, né? Então, ele movido por fé, ele não entendeu, talvez, e com certeza não sabia nem onde era. Interessante que ele sai para o chamado, chega no local, está com fome, problema, aí ele sai do chamado, né? Desce para o Egito e traz consequências nesse ato. Então, isso está sujeito a acontecer com a nossa caminhada cristã, mas o mais importante, aí na perspectiva de Deus, Deus sempre escreve certo por linhas certas. Mas na perspectiva do homem, às vezes nosso ângulo de visão, e esse caminho não é o certo não, mas Deus está operando por ali também. Sabe qual é a problemática? Até para contribuir rapidinho, a problemática, Filipenses, em seu livro Igreja Porque Me Importar, tem um relato muito interessante. Vou tentar ser rápido aqui, porque já vai chegando, tempo come rápido, né? É verdade. Então, assim, ele fala o seguinte, o missionário foi para o norte da América, e estando lá, trabalhando, tal, ficou conhecido, tal, e de repente começou a passar privações financeiras. A igreja oriunda do seu país não enviava mais a sua oferta, o seu sustento missionário. E aí, então, ele começou a passar privações. A esposa dele foi cometida de um câncer. E aí a coisa foi ficando ruim. Resumindo, no dia que ele ia ver a esposa, num cruzamento, veio um louco embriagado, bateu no carro dele. O carro dele capotou algumas vezes, a filha dele quebrou a clavícula e ele sofreu algumas escoriações. Menino de 7 anos, foi direto para o hospital com ela e aí não pôde ir ver a esposa no horário da visita. Resumindo a história, no outro dia a esposa tinha falecido. Ele pegou as filhas dele no hospital, ele ficou naquela crise, deu atenção à filha e muito mal foi lá fazer o velório da esposa. Passou 15 dias, um repórter ateu norte-americano bateu na porta dele. Falou assim, eu vim aqui lhe entrevistar, que eu estou fazendo uma matéria e vou editar um livro, Os Decepcionados com Deus. Quais são os seus ressentimentos para com Deus? Naquele momento o inferno parou tudo, né? Qual é a resposta desse cara?
E a resposta dele foi a seguinte, está no livro de Filipenses, esse testemunho, esse relato. E ele fala assim, bom, escreva aí, não confunda o Deus com a vida. Às vezes a vida é cruel, mas Deus é fiel. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, por vir, altura, profundidade, nenhuma outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Penso que o problema hoje é que as pessoas confundem Deus com a vida. Não é porque eu estou na igreja que eu tenho a isonomia ou imunidade. Não tenho. Estou sujeito a qualquer coisa. Eu acho que aí está o problema. Da gente tentar, não é entender, mas aceitar a vontade de Deus. Quantas pessoas decepcionadas com Deus, né? Por conta... E na realidade, às vezes, essas tragédias são uma porta de oportunidade para que se revele quem nós somos em Deus. Isso ele fez e deixou registrado num livro que edifica a vida. Embora que não queremos, né? Não, ninguém quer passar por isso. A gente não sonha isso para a gente, não é um projeto. Mas Deus, às vezes, usa desse caminho para justamente que se seja estabelecido e visível, porque Deus nos conhece. Há pessoas que elas precisam ser edificadas quando você tem essa oportunidade na adversidade de mostrar quem você é em Deus e pela fé e pela graça que é Deus agindo em nós, não que exista capacidade no homem. Quais são as vantagens de repente, a gente ouvir a voz de Deus, né? Seguir, obedecer a essa voz, pagando um preço às vezes tão complicado? Coragem. Coragem e fé. O pastor aqui ele deu o exemplo de Abraão. Enquanto ele falava, eu me lembrei de Maria. Imagine um anjo aparecer para você, você não é casada, você é solteira, virgem, e diz assim, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Ou seja, quando ela aceitou aquela missão de bom grado, ela sabia que ela corria o risco de ser apedrejada em praça pública. Ela imaginou que o marido dela não ia acreditar, o futuro marido não ia acreditar, que ia excomuná-la. Né? Então, ela assumiu todos os atributos implícitos àquela situação. Então, o que difere, o fator determinante para uma pessoa é coragem e fé. Certeza de que foi Deus que falou com você. Para Maria era indubitável, o anjo apareceu para ela. Né? Ela viu um ser espiritual dando uma ordem, dando um comando, trazendo uma notícia para ela, trazendo uma oportunidade, né? Um convite. E ela recebeu, né? aquela missão, mesmo sabendo que ela ia passar por privações, que ela ia passar por situações extremamente desagradáveis. Ela tinha um futuro pela frente, ela tinha um casamento que já estava marcado. E muitas das vezes, né, quando Deus te dá algo, você tenta esconder. Eu creio que Maria, durante alguns meses, ela tentou esconder a barriga, mas a barriga cresceu. A promessa, né, a missão que Deus deu para ela cresceu e ela não teve como esconder. Então, isso é lindo. Então, eu acredito que essas duas palavras que estão correlacionadas, elas têm tudo a ver na hora de você tomar a decisão de obedecer a Deus, que é coragem e fé. Coragem e fé para obedecer quando a gente ouve a voz de Deus, né? Esse Deus maravilhoso. Às vezes, a gente, no próprio julgamento, fala assim, não, mas isso é legítimo, é coerente, mas não está em obediência à vontade de Deus. Davi teve a aprovação do povo, vamos trazer a arca, né? O que o antigo rei não honrou, eu vou honrar o Senhor com essa atitude, mas quebrou princípios. É verdade. Ele não atentou para os princípios de como fazer aquilo. É porque não tem um jeito errado de fazer a coisa certa. Coisa certa faz do jeito certo. Certo, justamente. Essa aqui é a problemática. E aí vê as consequências. E no dia que nós estamos vivendo, muitas das vezes a gente sabe o que é certo, mas para satisfazer a nossa própria consciência, né, que também nos acusa, é um alerta para o nosso coração, fala assim, não, mas olha, é legítimo isso que eu estou fazendo, né? Isso, poxa, eu estou evangelizando, voltando aqui para a atitude de Paulo, não, eu vou evangelizar, Senhor, que negócio é esse? Vou pregar a tua palavra. É isso aí, queridos, a gente já tem que ir para o intervalo, amanhã a gente vai fazer um cabeça para cima bacana, que a gente vai falar sobre biblicamente correto ou politicamente correto. E aí? Como é que é essa história, né? Para onde que a gente deve partir?
Nós já vamos para o nosso último intervalo, o tempo acabou, que pena, né? Mas foi muito bom, muito bom. Mas eu ainda tenho uma pergunta para vocês. Logo no retorno, como evitar vozes contrárias à voz de Deus? É possível? O que é que a gente tem que fazer? Já, já, tá bom? Vamos lá.